Olá, alunos, tudo bom? Vamos iniciar uma nova aula de geografia com um novo conteúdo. A partir de agora, nós vamos começar a estudar as regiões do Brasil, começando pela nossa região, a região sul do Brasil. Nessa aula de hoje, nós vamos focar apenas nos aspectos físicos do território. A gente vai estudar como é que é o clima da região, a vegetação, o relevo, alguns aspectos teóricos da população e depois, na outra aula, a gente vai falar de imigração, de população e de aspectos econômicos. Antes de começar a falar especificamente da nossa região, que é a região sul, né? Essa região aqui, a gente vai falar um pouquinho da regionalização do Brasil feita pelo IBGE. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele já realizou algumas regionalizações do nosso território brasileiro. A mais recente, que é essa que vocês estão vendo nessa figura aqui, é de 1990. E essa regionalização dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, também chamada de macro-regiões. Para fazer essa regionalização que vocês estão vendo aqui, ó, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, o IBGE levou em conta alguns aspectos. Os aspectos naturais, clima, vegetação, relevo, aspectos sociais e econômicos, né? Aspectos populacionais e aspectos de desenvolvimento econômico, de produção industrial ou de produção mais para agricultura. E essa divisão aqui, ó, que é importante lembrar, essa divisão do IBGE, o limite de cada região, ó, ela corresponde ao limite dos estados. Então, cada região abrange um estado por inteiro. A região sul. A região sul, ela é a menor das 5 regiões do Brasil. Ela é formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possuindo cerca de 577 quilômetros quadrados, ou seja, representa apenas 7% do território brasileiro. Os estados da região sul, eles foram agrupados numa única região porque eles têm características semelhantes. Quando a gente estudou no início do ano o que era uma região e o que era regionalizar, eu expliquei para vocês que região são áreas do território que possuem características semelhantes. Então, quando eu regionalizo, quando eu divido um território em regiões, eu agrupo aquilo que é parecido e separo do que é diferente. Então, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como eles compõem a região sul, significa que eles têm aspectos que os assemelham, né, que deixam que eles sejam parecidos. E que aspectos são esses? Vamos lá. Primeiro aspecto, o clima subtropical. Clima subtropical. Nenhum lugar do Brasil, além da região sul, possui esse clima aqui, o clima subtropical, e depois nós vamos falar dele um pouquinho mais aprofundado. Além disso, a colonização por imigrantes europeus na região sul, ela se deu um pouco depois do restante do Brasil, e aqui não foram só imigrantes portugueses, né? Aqui a gente teve uma gama de imigrantes europeus, como alemães, italianos, eslavos, japoneses, que depois a gente vai trabalhar. E uma economia baseada nas pequenas propriedades policultoras, diferente das outras regiões do Brasil, onde eu tinha grandes propriedades monocultoras voltadas para a exportação. A região sul não. A região sul ela foi baseada nas pequenas propriedades policultoras. O que é policultura? Que produz mais de um gênero agrícola, ou que cria vários tipos de animais, ou que planta vários tipos de gêneros alimentícios ou não. Localização da região sul e a divisão política. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil e aqui nessa ponta é a região sul do Brasil, está marcada aqui em vermelho. Se eu for ampliar aqui a região sul, vindo para esse mapa maior aqui, eu vou ter os detalhes, né? Quais são os estados aqui?
Rio Grande do Sul, capital, Porto Alegre. Santa Catarina, que é o menor estado aqui da região sul, capital, Florianópolis, que é onde nós moramos. Paraná, capital, Curitiba. Então, todos aqui, ó, banhados pelo Oceano Atlântico. Vamos falar dos limites no próximo slide. Então, os limites e as fronteiras da região sul. Então, vamos lá. Ao sul, aqui eu coloquei uma rosa dos ventos, para quem não lembra, né, dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, ao sul, a região sul, ela faz fronteira com o Uruguai, país aqui da América do Sul. Então, ao sul, a região sul faz fronteira com o Uruguai. Ao norte, a região sul faz divisa com o estado de São Paulo. A leste, ó, aqui é toda a faixa leste da região sul, faz limite com o Oceano Atlântico. E a oeste, a região sul faz divisa com o Mato Grosso do Sul, faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Argentina. Então, o nosso estado aqui de Santa Catarina, ó, ele faz fronteira com a Argentina. Perceberam que eu falei algumas palavras diferentes? Quando eu falei que a região sul, a sul, ela faz fronteira. A leste, eu falei que ela se limita. E aqui, na região a norte, eu falei que faz divisa. Então, olha só, quando eu falei de limite e fronteira, eu usei 3 termos diferentes. Eu usei o termo divisa, eu usei o termo limite e eu usei o termo fronteira. Vamos entender melhor quando eu devo usar esses 3 conceitos, esses 3 termos que eu falei agora. Então, vamos lá. Conceitos. Para a geografia, o conceito de limite, ele faz referência a uma determinação legalmente estabelecida. Uma linha visível ou imaginária que separa 2 territórios, que pode ser um município, um estado ou um país. Então, normalmente, um limite, ele pode ser tanto natural como artificial. O limite entre uma cidade e outra pode ser um rio, certo? Ou pode ser um muro, ou pode ser um marco, pode ser uma linha que delimite, né, imaginária. Já as fronteiras, elas constituem um espaço dinâmico, fazendo referência às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, entre outras. Então, uma fronteira, ela já é uma região. Por quê? Porque ela já compreende um espaço onde as pessoas vivem, onde existem trocas econômicas e culturais, onde as pessoas convivem numa região de fronteira. Então, por exemplo, 2 cidades, por exemplo, numa fronteira entre ali o Uruguai e o Rio Grande do Sul, ali é uma fronteira. Ali as coisas estão muito misturadas, inclusive os idiomas. Então, as pessoas muitas vezes moram numa cidade que fica num país e às vezes trabalham em outra cidade, porque é tudo muito próximo. Às vezes, o atravessar de uma rua, eu saio de um país e estou em outro. Então, isso é uma região de fronteira. Agora, os termos que eu utilizei aqui, ó, de limite, divisa e fronteira, quando eu não estou discutindo as questões geográficas, por exemplo, a imprensa, quando fala, eles utilizam esses termos aqui com os seguintes significados. Por exemplo, limite seria o termo usado para indicar a separação de 2 municípios. Então, Florianópolis e São José tem um limite que é um rio, né? Então, ali entre Florianópolis e São José eu falo que é um limite, porque são municípios. Divisa eu já utilizo para falar da delimitação entre 2 estados. Por isso que eu falei que a divisa, né, que a norte da região sul, a região sul faz divisa com São Paulo. Então, divisa é quando eu estou relacionando a estados, limite, municípios. E fronteira com relação a países. Então, limite seria que separa 2 municípios, divisa que separa estados
e fronteira que separa países, ok? Então, não errem esses termos. Vamos aos dados da região sul. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais esses temas aqui. Mas para hoje, eu quero que vocês observem bem essa tabela aqui. Então, eu tenho de novo os estados da região sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Coloquei aqui um dado novo, as siglas. Então, Rio Grande do Sul, a sigla é RS. Muitos mapas, inclusive do nosso livro didático, às vezes ele não coloca o nome do estado inteiro, coloca só as siglas. Às vezes falta espaço para não ficar muito cheio, carregado de informações, para as coisas ficarem mais visíveis. A gente pode utilizar a sigla, só que eu preciso saber o que é cada sigla, né? O que representa cada sigla. Então, RS representa Rio Grande do Sul, SC representa Santa Catarina, o nosso estado, e PR significa Paraná. As siglas dos estados do Brasil, a grande maioria, é sempre as iniciais do nome. Só que algumas iniciais, elas se repetem. Por exemplo, Paraná começa com PA, o Pará também. IPA é a sigla do Pará. E aí o Paraná teve que ficar com PR. Rio Grande do Sul, qual é o problema? Tem o Rio Grande do Norte. Então não dá para ficar RG, por isso ficou RS e RN. As capitais. Rio Grande do Sul tem uma capital que é Porto Alegre, que é o centro administrativo, onde fica onde o governo se instaura, né, do estado. Então é a capital administrativa, Porto Alegre. Santa Catarina também tem a sua capital, Florianópolis. E o Paraná também, Curitiba. E aqui eu tenho alguns dados importantes. Dado de população e a área de cada estado. A área tem a ver com o tamanho, com a extensão do território de cada estado. E a população se refere ao número de habitantes, número de pessoas que moram naquele estado. Então eu tenho aqui, ó, Rio Grande do Sul tem 11.329.605 habitantes. Santa Catarina tem 7.075.494 habitantes. Rio Grande, Paraná tem 11 milhões de habitantes, 348.937 habitantes. Então, olhando para esse dado de população, qual é o estado da região sul que é mais populoso? Ou seja, o que seria esse conceito de populoso aqui, ó? Mais populoso é o que tem mais habitantes. Então, vocês vão olhar para essa tabela e vão responder. Opa, Santa Catarina está fora, tem 7 mil. Ah, Paraná e Rio Grande do Sul, ó, tem 11 milhões, né? 7 milhões, aqui eu falei 7 mil, né? 7 milhões. Aqui, ó, 11 milhões, 11 milhões. Então, eu vou ter que mudar de casa. Vou ter que olhar para esse outro número aqui, ó, o número do milhar. Então, aqui tem 329 mil, aqui tem 348 mil. Opa! Quem é o mais populoso entre os estados da região sul? Paraná. Então, Paraná é o que tem a maior população absoluta, ou seja, que tem mais habitantes no estado. Então, é o mais populoso. Então, esse conceito aqui, ó, de populoso, ele vai estar sempre relacionado ao quê? Eu vou ter que estar sempre comparando com alguma coisa. Então, aqui comparando com Paraná e com Santa Catarina, corrigindo, comparando o Paraná com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o Paraná é mais populoso. Ah, mas se eu for comparar com São Paulo, por exemplo, já não vai ser mais o Paraná o mais populoso, vai ser São Paulo. Então, sempre eu vou estar comparando para chegar a essa conclusão de quem é mais ou menos populoso. Com relação à área, ao tamanho, então eu vou olhar aqui de novo os dados numéricos. Quem é o mais extenso? Qual é o maior território aqui? Qual é o maior território aqui da região sul? Então, Rio Grande do Sul tem 281.738 quilômetros quadrados.
Santa Catarina tem 95.738 quilômetros quadrados. Paraná tem 199.308 quilômetros quadrados. Então, o mais extenso é o Rio Grande do Sul. Esse é o mais extenso. Então, aqui eu tenho, na área, quando eu junto a área, eu consigo saber qual é o maior e qual é o menor estado. Então, eu sei que o maior é o Rio Grande do Sul e o menor é Santa Catarina. Se eu juntar esses dois dados aqui, ó, a população com a área, eu vou ter um outro conceito geográfico, que é o conceito de densidade demográfica ou população relativa. E aí eu vou trabalhar um outro conceito, que é o conceito de povoado. Por quê? Quando eu pego a população e divido pela área, eu vou saber quantos habitantes eu vou ter por quilômetro quadrado. Então, eu tenho que pegar e dividir esse número por esse, na calculadora, para eu saber quem é o mais e quem é o menos povoado. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Só quero que vocês memorizem essa ideia aqui de conceitos, de que é populoso e do que é povoado. Para a gente saber se um estado, qual desses estados aqui é mais povoado, eu vou ter que fazer uma conta, eu vou ter que calcular. E nós não vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso na próxima aula, certo? A ideia agora é vocês terem a ideia de conceito. Então vamos lá. Analisando os dados físicos da região sul. O primeiro dado físico que a gente vai analisar é o clima da região sul. Olhando no mapa, aqui a gente tem o mapa da região sul, com os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui, nesses quadradinhos, eu tenho umas cidades importantes. Nas bolinhas aqui, eu tenho as capitais, certo? De cada estado. E na legenda aqui, ó, tem 3 cores: azul, laranja e verde. O azul é o clima tropical de altitude, que é um clima lá na região oeste do Paraná. Pega aqui a cidade de Londrina, que é um clima tropical de altitude. Então eu falei lá, ó, aqui tá passando mais ou menos por aqui a linha do Trópico de Capricórnio. Quando eu falei para vocês que lá a região sul predomina o clima subtropical. Então, o clima subtropical é esse aqui, ó, é o laranja e o verde. Todo o mapa podia estar de uma mesma cor aqui, ó, significando que aqui é todo o clima subtropical. Mas esse mapa dividiu subtropical com verões quentes e subtropical com verões suaves. Ou seja, as partes mais altas aqui, ó, do relevo, né, dos planaltos, aqui onde pega, por exemplo, que a gente conhece bem Laje, São Joaquim, colocam que como um verão mais suave. A parte em marrom, que pega o litoral, que pega Florianópolis, que pega toda a região, né, sul, aqui oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, já é um subtropical com verões quentes. Então, quais são as características principais do clima subtropical, que é o clima que predomina na região sul? Primeira coisa, o clima subtropical, ele tem as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Com um detalhe: os invernos são extremamente frios, a gente tem momentos no inverno que podem ser extremamente frio, quando vem uma massa de ar polar forte, como aconteceu aí há uma semana atrás, a gente teve uma massa de ar muito forte, que trouxe até neve para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. E temos verões quentes, né, com temperaturas que podem chegar a quase os 40 graus aqui em Santa Catarina, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul. E outra característica marcante é que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, a gente não tem um período seco, um período mais chuvoso. Nós temos chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Essa é uma característica geral do clima subtropical. É claro que pode haver um ano, um inverno mais rigoroso, num outro ano, um inverno menos rigoroso. A gente pode acontecer de ter um ano uma primavera muito chuvosa e no outro uma primavera mais seca. Sim, esses fenômenos climáticos podem
acontecer. A gente pode estar sob efeito de El Niño, efeito de Laninha, então vai causar algumas mudanças nas características dessas estações. Mas, no geral, essa é a característica do clima da região sul, né? 4 estações bem definidas, com invernos frios e verões quentes. E as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Aqui eu coloquei 2 fotos, 2 imagens, para marcar bem isso, né? O verão em Santa Catarina, aqui eu peguei uma imagem de uma praia lotada no verão em Santa Catarina, né? Demonstrando aqui um verão extremamente quente, né? Um dia ensolarado, um dia super quente, inclusive com uma névoa ali demonstrando bastante calor. Aqui embaixo, não. A gente tem aqui ó, uma imagem bem recente, que é uma imagem desse último frio que a gente teve aqui no mês de agosto de 2020 em Santa Catarina. Então aqui está mostrando uma imagem da serra, né? Aqui ó, umas araucárias, o chão coberto com neve, um tempo mais nublado, uma temperatura muito fria, muito gelada. Então aqui a gente pode ter uma temperatura beirando os 40 graus, aqui a gente tem uma temperatura próxima de zero ou até abaixo de zero. Então essa é uma característica do clima da nossa região, do clima da região sul. Bom, agora vamos falar da vegetação da região sul. Esse mapa que vocês estão vendo aqui no canto da tela, ele mostra a vegetação da região sul. Então aqui a gente tem 4 tipos diferentes de vegetação: mata de araucárias, mata atlântica, campos e cerrado. Vamos começar aqui pela mata de araucária. A mata de araucária é esse verde mais escuro que tá aqui, ó, que pega uma grande parte do Paraná, Santa Catarina e um pedaço do Rio Grande do Sul. Essa mancha que está mostrando de mata de araucária é a mancha original, né, de como era essa mata de araucárias. Hoje, essa vegetação ela está intensamente desgastada e restam poucos vestígios da mata de araucária. Aqui ao lado vocês têm uma imagem da araucária, que é a árvore que dá nome, né, a essa mata, e de como é essa vegetação. É uma vegetação de climas mais frios, por isso que a gente tem nessa região aqui, ó, onde a gente tinha o clima subtropical com verões mais amenos, ou seja, aqui tem mais altitudes e aqui a gente não tem um verão tão quente. Por isso a gente tem essa ocorrência da mata de araucária. Depois, no verde mais claro, temos a Mata Atlântica, né, que é toda essa cobertura aqui, ó, que vai do Rio Grande do Sul, pega todo o litoral catarinense, pega o litoral do Paraná, pega o oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Isso era a Mata Atlântica originalmente. Aqui eu tenho uma imagem, né, que a gente está acostumado a ver aí em Florianópolis, que a gente olha para os morros, né, a gente consegue visualizar bem essa vegetação que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que originalmente cobria parte, né, boa parte da região sul, hoje ela encontra-se totalmente devastada. Então a gente tem alguns pontos só de Mata Atlântica. Outra vegetação é essa que está demarcada aqui no mapa de amarelo, que é a vegetação de campos. Por que uma atividade econômica que se destaca aqui no Rio Grande do Sul é a bovinocultura? Justamente por conta dessa vegetação de campos, ou seja, o campos, essa vegetação, ela é um pasto natural. Por isso que a bovinocultura ela se desenvolveu bastante no Rio Grande do Sul e ainda se desenvolve. Então, a imagem aqui, ó, de campos, aqui onde tem 2 pessoas ali a cavalo, então a gente tem uma imagem que ilustra como é que é essa vegetação de campos. Por fim, a gente tem aqui uma ocorrência bem isolada de cerrado. É uma vegetação típica do centro-oeste, mas a gente tem aqui, ó, no interior do Paraná, um pedacinho aqui no Paraná, que é uma vegetação de cerrado. E aqui eu coloquei a imagem para vocês, que é de uma área de menos
pluviosidade, de menos umidade, né, onde eu tenho árvores mais espaçadas, ó, bem diferente da Mata Atlântica aqui, onde eu tenho da floresta tropical, onde eu tenho árvores, né, bem densa a floresta da Mata de Araucária também. Aqui eu tenho árvores bem espaçadas, um solo mais seco, né, solo recoberto por vegetação mais rasteira. Então, essas são as vegetações que a gente tem aqui na região sul. Antes de finalizar de falar das vegetações, aqui no litoral, em alguns mapas, aqui ó, em todo esse litoral, tanto do Paraná, desde o Paraná, passando por Santa Catarina até o litoral do Rio Grande do Sul, alguns mapas colocam como uma vegetação, uma outra vegetação, que é a vegetação litorânea, que seria essa vegetação próxima aos oceanos, próxima ao mar, que a gente tem muito em Florianópolis, onde a gente vê os mangues, a restinga, mas para alguns autores ele faz parte ainda da nossa Mata Atlântica. Por fim, para a gente fechar os aspectos físicos, vamos falar um pouco do relevo da região sul. Então, eu tenho de novo um mapa ilustrando. Então, a gente vai lembrar um pouco do que a gente falou no ano passado. Quando a gente estava no 6º ano, a gente estudou bastante o que era relevo e quais são as principais formas de relevo brasileira. Então, o que são relevos? São as diferentes formas que existem na superfície terrestre. Que formas são essas? As principais são os planaltos, as depressões e as planícies. Então, aqui, ó, na região sul, a gente tem essas 3 principais formas de relevo, tanto planaltos, como planícies, como as depressões. Então, o relevo da região sul é caracterizado pela presença de serras e chapadões ondulados que compõem os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Na porção oriental, leste, na divisa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, se destacam os paredões verticais, que são os cânions. Então, aqui a gente vai olhando, ó. No marrom, a gente tem os planaltos. Tanto os planaltos que vão em direção ao Atlântico, que logo encontram o mar, e tanto os planaltos, né, da bacia do Paraná, aqui, que é o número 1. Então, número 1, 2 e 3, a gente tem os planaltos, e aqui o Planalto Sul-Rio-Grandense. No número 4 e 5, nós temos 2 depressões, a depressão do Paraná e a depressão Sul-Rio-Grandense. E por fim, a gente tem uma área aqui, ó, que aqui é bem a região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu tenho a Lagoa dos Patos, que é uma grande planície. Para ilustrar um pouco do que a gente falou sobre relevo, eu trouxe 3 imagens. Aqui é um cânion, que são esses paredões verticais. Aqui é a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Aqui a gente tem uma erosão provocada pelas águas e a gente tem essa formação de relevo aqui muito bonito, né? Os cânions são muito famosos aqui, inclusive foram cenário de várias novelas. No lado aqui a gente tem a Serra do Rio do Rastro. Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando que eu venho da planície, que eu venho das partes mais baixas, vou subindo a serra e eu chego nas partes mais altas e eu encontro o Planalto. E aqui eu estou mostrando o Planalto Atlântico, né? Os planaltos e serras do Atlântico, que é o número 2, essa parte aqui, ó, onde fica a Serra do Tabuleiro. Então, o mar e a serra eles estão muito próximos, né? As montanhas aqui, ó, os morros, a serra está muito próximo ao mar. Então, aqui é o Planalto Atlântico. Bom, finalizamos então a nossa aula sobre a região sul, sobre os aspectos físicos da região sul. Falamos sobre o clima, sobre relevo, sobre vegetação, destacamos os aspectos, né, de localização, de limites, de fronteiras de toda a região sul. Dessa aula que vocês acabaram de assistir, vocês têm um link para fazer as atividades referente a tudo que foi trabalhado aqui. Então, cliquem no link, façam as atividades e não esqueçam de enviar. Fiquem bem e fiquem em casa.